As crises convulsivas também têm suas classificações, né? E as classificações delas são das seguintes formas, né? Crises motoras de início generalizado são classificadas da seguinte forma: crises tônico-clônico, né? Crise clônica, crise tônica, crise atônica, crise mioclônica, crise mioclônica, tônica, clônica, crise mioclônica, atônica e espasmos epiléticos, né? As crises tônico-clônico, né? Que era antigamente conhecido como grande mal, né? Ou o que acontece? As crises tônico-clônico, o corpo do paciente se movimenta por completo, né? As clônicas, movimento brusco, rítmico e sustentado, ou seja, ele fica repetindo o mesmo movimento, né? As tônicas, enrijecimento sem movimentos bruscos. O que acontece? Ele fica rígido e com pequenos movimentos. As atônicas, perda de tônus muscular, ele não tem força, ele perde o movimento muscular, né? As mioclônicas, movimento brusco, ritmo, não precedido de enrijecimento, ou seja, ele tem movimentos bruscos, né? E repetitivos, né? E não perde força tônica do músculo. Espasmos epiléticos, né? Que são os espasmos infantis, aquilo que a criança fica só dando espasmo muscular. As crises não motoras de início generalizado também podem ser classificadas pelo tipo: crise de ausência típica, né? Crise, confusões mioclônicas, mioclônicas palpebrais, né? São crises que acontecem no dia a dia. Paciente, você chega para ele e fala: tudo bem, o paciente está voado, cabeça longe, o que pode? Pode estar tendo uma crise convulsiva de ausência, né? Ou a crise de pálpebra, qual que é essa? Que o olho do paciente ele fica vibrando, né? Ele está tendo uma crise convulsiva. Então nós devemos ter uma atenção muito grande relacionada a isso. Para quê? Para ter como diagnosticar e ter sim uma questão de tratamento, né? Então cada uma dessas aí vai ter um tratamento e cada uma vai ter como saber que tipo de crise é, né? As crises de início focal. A crise de início focal origina nas redes de um dos hemisfóides e pode ser origem de estruturas subcórticas. Elas podem ser diretamente localizadas ou amplamente distribuídas, né? A crise de início focal, né, ela pode ser classificada por nível, né? Crise de consciência focal, crise focal com comprometimento de consciência, né? Automatismos, autônica, clônica, espasmos epiléticos, hipercinética, mioclônica e tônica, né? Então tudo isso são tipos de crises que vai desencadear no paciente que deve sim ter um tratamento bem adequado para essa situação, né? E o paciente, após ser tratado, cuidado dessa situação da crise convulsiva, ele tem que ser manuseado de forma tranquila. Por quê? Após a crise convulsiva, o paciente entra num espaço chamado pós-ictal, né? Costuma ocorrer após a crise de início generalizado. É caracterizado por sono profundo, cefaleia, confusão e dor muscular. Esse estado dura minutos e horas. Algumas vezes o estado pós-ictal cursa com a paralisia, um déficit neurológico transitório, né? Geralmente no membro contralateral ao foco da convulsão. O que acontece, pessoal? Ele está com crise convulsiva, ele deu a crise convulsiva e movimentou o braço direito, né? Quando ele entra em pós-ictal, que acabou a crise, que ele entra naquele momento de pós-ictal, que ele fica num transe, o que vai acontecer? Ele pode ter um déficit no braço direito, né? Que é um efeito colateral. Então deve-se ter cuidado desse paciente, ficar tranquilo, calmo e esperar que ele volte por conta própria, não ficar chamando, não ficar balançando, não ficar sacudindo. Espere que ele volte por conta própria para você poder conversar com esse paciente. Se você forçar esse paciente, ele pode desenvolver outra crise seguida daquela que ele já deu. Então você tem que deixar ele no local mais calmo, tranquilo, deitado, né? E esperar que ele mesmo retome a consciência, né? A maior parte dos pacientes neurologicamente normais entra as crises de dose altas de anticonvulsionantes, né? Possam reduzir o estado de alerta, ou seja, ele toma uma dose muito alta de medicação que pode deixar ele mais sonolento, né? Qualquer degeneração mental progressiva geralmente está relacionada ao transtorno neurológico responsável pelas crises.
Ou seja, a crise convulsiva ela é um problema neurológico. O paciente vai ser responsabilizado pelo problema neurológico. Então não tem como fazer uma modificação disso aí, né? Porque é um problema neurológico, tem que ser tratado, né? E quando esse paciente é tratado, aí sim ele vai ter como fazer alguma coisa sobre a crise convulsiva. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Perguntas?